Paz do Senhor, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo nos livros de Esdras e Neemias. Estamos falando sobre Esdras, né? Falamos na aula passada até o capítulo 6 de Esdras. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7 até o capítulo 10. Vamos falar hoje sobre esse tópico aqui, o tópico 2, que é o segundo regresso, né? Que envolve a missão de Esdras e a reforma de Esdras. Bom, vamos então seguindo aqui. O segundo regresso fala sobre, está, melhor dizendo, relatado em Esdras 7 até 10. Os anos intermediários entre a dedicação do templo e a chegada de Esdras a Jerusalém tem um espaço aí de 58 anos. O capítulo 6 do livro de Esdras termina no ano 516 a.C. Esdras entra em cena no capítulo 7 do livro de Esdras, no ano 458 a.C. Entre esses dois capítulos, Xerxes, que é o mesmo Assuero, lá do livro de Ester, subiu ao trono na Pérsia, 485 a 465 a.C. Os acontecimentos do livro de Ester ocorreram nesse período. Nesse intervalo, a espiritualidade decaiu em Jerusalém. A nova geração nada sabia do fervor de seus pais e dos seus avós. A fraqueza caracterizava as práticas da fé, ou seja, os judeus não cumpriam a lei de Moisés. Jerusalém caminhava de novo para a decadência, mas Deus levantou Esdras para fazer o povo voltar a ele. Então aqui a gente tem a missão de Esdras, capítulos 7 e 8 do livro de Esdras. Na letra A, vamos falar sobre Esdras. Esdras era de linhagem sacerdotal. Consagrou sua vida a copiar e a ensinar as Escrituras. Esdras era um homem de oração e um professor que tinha, como missão divulgar a lei de Moisés. Ao saber da decadência espiritual de Jerusalém, ele viajou para a Cidade Santa para despertar nos judeus a importância da lei. Esdras deu atenção especial à lei e muita ênfase a seu estudo. Desde então, a nação caracterizou-se pelo seu respeito à lei. Esdras é chamado o escriba diligente na lei, ou o escriba versado nos mandamentos. Também era conhecido como o erudito na lei. Esdras 7, versículo 6, versículo 11 e o versículo 12. O segredo de seu êxito como professor encontra-se em Esdras 7, versículo 10. Ele havia preparado seu coração para estudar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensiná-la. Vamos ver aqui sobre a viagem de Esdras para Jerusalém. Quando Esdras apresentou sua solicitação a Artaxerxes, rei da Pérsia, Deus predispôs o coração do rei para que o rei o favorecesse. O rei concedeu a permissão para ele retornar e deu ordens para que ele coletasse dinheiro e bens para o templo, e isentou de impostos os funcionários do templo. Esdras reuniu 1.500 homens que, junto com suas famílias, se ofereceram para empreender a longa viagem de volta a Jerusalém. Ele notou que os levitas não estavam entre eles. Esdras desejava que o culto tivesse canções, coro e músicas. Também os sacerdotes necessitavam da ajuda dos levitas. Por isso, ele convenceu uns 250 levitas para retornarem com suas famílias. Esdras proclamou um jejum
em Aava. Os judeus viajaram através do deserto, onde corriam perigo, pois formaram uma rica caravana que despertaria a cobiça dos bandoleiros das desoladas regiões da Arábia e da Síria. Calcula-se que o ouro e a prata que os judeus levavam consigo para o templo equivaleria mais ou menos a uns 2.500.000 dólares. A boa mão de Deus estava sobre ele, protegendo-os no caminho. Foi uma viagem de 4 meses. Quando chegaram, Esdras apresentou aos sacerdotes novos vasos sagrados e outros utensílios para o uso do templo, e em seguida ofereceu sacrifícios. E foram comunicadas as ordens de Artaxerxes aos governadores das províncias vizinhas, que logo se prontificaram a ajudar Esdras e as pessoas que estavam com ele. A reforma de Esdras. Esdras capítulo 9 e 10. Temos aqui na letra A o sofrimento e a oração de Esdras. Esdras capítulo 9. Transcorridos menos de 5 meses, Esdras capítulo 7, versículo 9 e Esdras capítulo 10, versículo 9, começou a aparecer o fruto da disseminação das cópias da lei e do ensinamento dado por Esdras. Alguns líderes informaram a Esdras que alguns repatriados haviam se casado com pessoas estrangeiras. Era uma violação da lei de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 a 5, essa prática era proibida. Ou seja, esse texto mostra que a lei proibia esse tipo de casamento, porque sempre conduziam à idolatria. Desculpa. Isso angustiou Esdras. Ele rasgou seus vestidos, arrancou seus cabelos e sentiu-se amargurado. A continuidade da existência do povo escolhido dependia de uma reforma imediata e completa. Na hora do sacrifício, ele orou com o coração quebrantado, confessando o pecado de seu povo perante Deus. Perante a dor de Esdras, o povo se comoveu e também chorou amargamente. Secanias, porta-voz do povo, propôs que os culpados mandassem embora suas esposas pagãs, juntamente com os filhos frutos desse casamento impuro. Foi uma medida drástica, mas permitir que os judeus ficassem casados com pagãos era desobediência aos estatutos de Deus e provocaria um rápido declínio nacional. Esdras convocou para uma assembleia todos os judeus. Deu-lhes o prazo de 3 dias para se reunirem na praça. Explicou-lhes a gravidade de seu pecado e os exortou a separar-se de suas esposas pagãs. O povo conformou-se com a proposta de Esdras, mas as intensas chuvas de dezembro não permitiram que eles ficassem a descoberto durante muito tempo. Esdras nomeou uma comissão para examinar cada caso de matrimônio ilegal e dar seu julgamento conforme as evidências. Esse minucioso exame durou 3 meses. Não temos que lançar culpa sobre Esdras por ele ter desfeito os lares, mas nos homens que contraíram esses matrimônios, desafiando a lei. Além do mais, Malaquias parece insinuar que algumas dessas uniões mistas foram contraídas à custas dos maridos terem se divorciado de suas primeiras esposas. Leia depois com atenção Malaquias 2, 10 a 16, onde esse texto diz claramente, que Deus odeia o divórcio. Então, muito provavelmente, o contexto desse texto de Malaquias 2, 10 a 16
era que os maridos estavam divorciando de suas primeiras esposas, homens judeus, casados com mulheres judias, para contraírem novos matrimônios com mulheres pagãs, constituindo novas famílias, onde estavam ali se unindo judeus a pagãos. Então, o risco da nação judaica, da nação perder-se, corromper-se, era muito grande. Por isso que teve todo esse critério da parte de Esdras, analisando caso a caso desses matrimônios ilegais, e tiveram que tomar essa medida tão drástica, né? Dos maridos se divorciarem desses novos matrimônios contraídos e abandonando aí, então essa modalidade reprovada por Deus de casamento. Então, o total de culpados, ou seja, de homens, né, de famílias constituídas por judeus divorciados e agora casando com mulheres estrangeiras pagãs, chegou-se ao número de 114 homens. Então perceba que todo um exame foi feito, foi realizado, todo um critério foi adotado e chegou-se então a 114 homens que foram considerados culpados por deixarem suas primeiras famílias para contraírem novos matrimônios com mulheres estrangeiras e pagãs. Então foi uma medida assim muito drástica, né? Que muitas vezes a gente, com os nossos olhares aqui modernos, não conseguimos entender. Mas para aquela época, para aquela cultura, para a religião do povo judeu, isso foi necessário. Então que Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula estaremos falando sobre o terceiro regresso, já entrando já no livro de Neemias. Então que Deus abençoe a todos vocês.